Olá pessoal, professor Edenilson, gravando para o curso técnico em segurança, turma de ergonomia, terceiro semestre, do Colégio Estadual de Educação Profissional, Dr. Brasílio Machado. Vamos falar na aula de hoje, pessoal, né? Eu estou aqui com a NR17 aberta e a aula de hoje nós vamos tratar aí sobre os dispositivos de medição aí de iluminação, tá? Então eu estou aqui com a NR17 aberta e vou mostrar para vocês para que a gente possa tratar aqui desses assuntos, né? Então quando você quiser procurar alguma coisa aqui no seu PDF, né, você dá um Ctrl F, já aparece ali o localizar, você dá um Enter e vai aparecer ali para você onde tem aí as iluminações, né, onde fala da palavra-chave que se joga ali. Então ali achou 5, né? Vamos procurar aqui. É a quarta aqui, né? Sobre iluminação, ok. Então achei aqui a iluminação que eu queria. Então eu vou olhar aqui na minha NR17 e eu vou perder, né, a minha a minha referência, né? Primeiro, segundo aqui, ó. Segunda referência eu já consigo aqui. Então olha só, gente. Então quando a gente está falando aqui dos ambientes de trabalho, né, da NR17, então a gente tá falando aqui de iluminação, então no item aqui, ó, no item 17.5.2, né, 17.5, ele fala das condições do ambiente de trabalho, né? Então a gente já discutiu aí em sala de aula, aqui mesmo na sala virtual, a gente já discutiu aqui algumas coisas nesse sentido e na aula de hoje a gente vai mostrar para vocês aqui sobre a iluminação, tá? Então no 17.5 ele vem falando, ele fala ali sobre os níveis de ruído, né, as condições, o nível de ruído, índice de temperatura entre 20 graus e 23, umidade, velocidade do ar não superior a 75 e assim por diante. E aí ele chega no item 17.531, ele vai falar sobre a iluminação, tá? Então ele diz assim que a iluminação deve ser uniformemente distribuída e difusa. A iluminação geral ou suplementar deve ser projetada e instalada conforme a evitar ofuscamento, reflexos e incômodos. Ele também nos fala que os métodos de medição devem e os níveis mínimos, né, de iluminamento devem ser observados nos locais de trabalho onde são estabelecidos na norma de higiene ocupacional NHO 11, tá? Da Fundacentro, para que a gente possa fazer essas avaliações e utilizar a norma aí da Fundacentro como utilizar aí as normas da Fundacentro como referência para nós, tá? Tá aqui, ó. Ó, as normas da Fundacentro, as normas da Fundacentro, elas estão aqui para nos ajudar a fazer essas medições. E eu vou mostrar para vocês aqui agora a norma da Fundacentro, né? Eu tô com ela aqui aberta. Como eu trabalho com uma tela reduzida aqui, eu tenho que puxar pro lado aqui. Então, ó, eu trouxe para vocês na NR antiga, né? Ela puxava essa NBR aqui, ó, 5413, tá? Essa NBR 5413, ela é de 1992, abril de 92.
tá aqui, tá? Só que essa NBR 5413, ela foi substituída, tá? Ela foi substituída pela... Tô abrindo aqui para vocês. A NBR 5413, ela foi substituída por essa norma aqui, ó. Pela norma ISO, tá? NBR ISO barra CIE 8995-1, tá? Que fala da iluminação de ambiente de trabalho, parte 1, que são, a gente está falando de interiores, tá? Então a NR17 e a NHO 11, tá? Que está aqui disponível para que a gente possa fazer a avaliação, olhar ela, né? Então ela está mostrando aqui para nós, ó, os procedimentos técnicos de avaliação dos ambientes internos de trabalho, tá? Então a gente está falando de ambiente interno, também tem ambiente externo, tá? Então toda aquela introdução da NHO, NHO 11, tá? Tem aqui uma apresentação, tá? Do que é a NHO, ali o índice, né? O sumário, prefácio. E aí nós já vamos chegar aqui nos objetivos, né? Então aí, ó, os objetivos: estabelecer procedimentos para avaliação dos níveis de iluminamento em ambientes internos, tá? É indicar os principais parâmetros que interferem nos aspectos quantitativos e qualitativos relacionados à iluminação interna dos ambientes de trabalho, tá? Então, é estabelecer procedimentos mínimos aí, né? Ok? Então, a aplicação, esta NHO aplica-se às avaliações de iluminamento em ambiente externo, aborda também outros aspectos. Elas têm aqui também as referências, ó, referências técnicas, as edições das normas de documentos técnicos relacionados a seguir encontram-se em vigor durante a elaboração do presente. Então ela puxa ali, ó, a ABNT NBR ISO, né, CIE 89951 de 2013, que eu mostrei aqui para vocês. Ela puxa também ali a NBR 5461 de 91, né, também fala de terminologia de iluminação, a 5382, que é a verificação de iluminância interiores, a NHT10 de 86, norma para avaliação ocupacional do nível de iluminamento, e a norma Lighting at Work, né, que é a HSE 38 de 97. Tá? Então ela começa aqui com ângulo de corte, aparência de cor, área adjacente, tá? Ela vai nos dar todo o procedimento, né? O ambiente de trabalho deve ser iluminado o mais uniformemente possível. A iluminação média do ambiente de trabalho deve ser obtida conforme método estabelecido no anexo 1. A iluminância de ponto a ponto na área de trabalho não deve ser inferior a 70% da iluminação média, determinada conforme o anexo 1, mesmo que haja recomendação para um valor menor no quadro 1. Tá? Então, não deve ser inferior a 70% da iluminação média, tá? Então aí, ó, iluminação de entorno, né? Só que eu quero mostrar para nós aqui o que vai nos dar aqui uma boa base aqui, ó, é o anexo 1, ó. Tá? Então aqui o quadro 1, tá? Não é anexo 1, é o quadro 1, que ela vai nos mostrar aqui, ó, o nível de iluminamento mínimo, tá? Então, assim, para você saber, né? Né, Edenilson, professor, como é que eu faço para fazer a medição, né? Como é que eu sei aonde que eu vou achar um nível de iluminamento, né, correto para uma sala de aula? Então a gente vai procurar aqui, ó, no quadro 1. O quadro 1 ele vai me dar o tipo de ambiente, tarefa ou atividade. Ele vai me dar o nível de iluminamento, né, que está ali né, pela variável E, né, que está ali em lux, tá? Em função aí do tipo do ambiente, atividade e tarefa. E essa sigla aqui é o índice,
tá? Nós vamos aqui embaixo aqui, nós já vamos ver aqui o que que é aquela tabela, o que que é aquela informação que é o índice, ó, é o índice geral de reprodução de cor, tá? Então, aqui ó, onde tem esse asterisco, não é recomendada a utilização de lâmpadas com índice geral aí de reprodução de cor, tá? Vamos voltar lá para o começo, vamos voltar lá para o início da minha tabela. Então aqui, gente, na minha tabela eu tenho todas as atividades, ó. Eu tenho todas as atividades, então se eu quiser saber aí qual que é a quantidade de lux numa área de circulação num corredor, tá? Então, em lux aqui, ó, 100 lux, tá? Esse índice relativo aí de cor, né, que é o IRC 40, essa informação a gente vai encontrar onde? Vai encontrar na lâmpada, tá? Na lâmpada a gente encontra esse valor, tá? Então ali, ó, escada rolante, ó, esteira rolante, rampa de carregamento, vestiário, banheiro, enfermaria, 500 lux. Ó, sala de atendimento médico, 500 lux. Estufa, depósitos, câmara fria, edificação e agricultura. Ah, professor, quero ver a sala de aula. Então, vamos lá. Se nós tivéssemos que fazer uma medição dentro da sala de aula, nós estaríamos aqui, ó, na sala de aula aqui, sala 20. Ó, aí, secagem, cimento, indústria, polimento, trabalho decorativo, ó, indústria da borracha, indústria elétrica, indústria de alimentos, tá? Todas as atividades elas estão aqui, ó, limpeza, indústria do couro, ó, trabalho, processamento em metal, indústria de papel, subestações, gráficas, trabalho em ferro e aço, fornos, indústria têxtil, gente, assim, todas as atividades, ó, construção de veículo, ó, uma montadora, ó, marcenaria, escritórios, ó. Então, o local que eu trabalho aqui é escritório. Então, local de arquivamento, cópia, circulação, ó, 300 lux. Escrever, teclar, ler e processar dados, né? Se você ler e teclar ali, 500 lux. Desenho técnico, 750. É, estação do projetor assistido para o computador, ó, 500 lux. Sala de reuniões, 500 lux. Recepção, 300. E assim por diante, né? Local de entretenimento, estacionamento. Vamos ver se funciona lá. Lembra que eu falei do localizar? Vamos colocar aqui escola. Ver se vai puxar. Puxou, tá aqui já, ó. Né? Ah, professor, eu quero saber como é que eu faço para medir. Aqui, ó. Ó, construções educacionais, ó, brinquedoteca, berçário, salas profissionais, ó, sala de aula noturna, classe de educação de adultos. Ó. Então, se nós fôssemos, né, o projeto, né, era para a gente fazer aí uma medição, para a gente fazer aí uma avaliação ergonômica, né, dentro da nossa escola. Então, nós íamos usar aí o luxímetro, né, então todos os equipamentos aí que a gente tem na escola. Então a gente ia fazer a medição ali, ó, quantos lux tinha dentro da nossa sala de aula, né? Então aqui o recomendado, né, pela NR17. Por que que eu falo para NR17, né? Nós estamos vendo aqui a NHO 11, mas a NR17 ela diz que eu tenho que usar os parâmetros da NHO 11, né? A NHO 11 nada mais, nada menos do que podemos dizer que é um grande
compilado de todas as normas, né, que falam aí sobre níveis de iluminamento, e todas aí compiladas num documento só que virou, né, que virou como referência, aí puxando aí, né, de um requisito legal, NR17, e atribui aí um peso para NHO 11. Então, sala de leitura, ó, 500, quadro negro, 500 lux, mesa de demonstração, sala de artesanato, sala de arte, sala de desenho, laboratórios, né? Sala de desenho 750. Olha, sala de ensino do computador, né? Nós temos lá é, o nosso, nós temos a nossa oficina, né? De computadores. Então a gente poderia fazer medição lá também, tá? A sala dos professores, ó, a sala dos professores, no mínimo 300 lux, né? E ginásio de esportes, caso tivesse, são 300 lux. Ok, pessoal? Então, de posse dessas informações, né? Se eu for fazer aí uma avaliação ergonômica, né? Um laudo ergonômico, eu vou ver o ambiente que eu estou fazendo, né? O ambiente onde eu estou trabalhando, seja numa escola, seja numa indústria, né? Posso pesquisar aqui, eu quero saber das indústrias. Ó, indústria cerâmica, indústria da borracha, indústria elétrica, indústria de alimentos. Ó, posso fazer medição numa indústria de alimento, ó, indústria de couro, indústria do papel, né? Indústria de móveis. Então, aonde eu estiver trabalhando, eu vou fazer as medições. Eu posso fazer uma tabela já, né? E levar os valores aí de referência, então aonde eu estou, mas geralmente a gente já vai colocar isso depois, né? Então eu vejo aonde eu estou, eu anoto a característica e essas características depois eu vou conferir aqui na NH11 para eu poder saber aí qual é o índice de iluminamento que eu vou aplicar aí dentro desse ambiente de trabalho, tá? A NH11, gente, ela vem ali com todas as informações, tá? Então ela vem aqui, ó, a biografia, né? E aí ela vai vir para mim aqui, ela vai me trazer o anexo 1, ó, procedimento para determinação de iluminação de iluminância média, né? Então vai ter todo o procedimento, ó, para verificação dos interiores, áreas retangulares por meio da iluminação média no plano horizontal, né? As medições devem ser realizadas de modo que a superfície da fotocélula não fique posicionada em um plano horizontal a uma distância, né, de 75 metros do piso, 0,75, né? Exceto nas situações em que as iluminâncias devem ser medidas no nível do piso, conforme o quadro. Tem todos os procedimentos ali, ó. Efetuar a medição no ponto R1 a R4, nos pontos R5 a R8, conforme a figura, né? Efetuar as medições no ponto Q1, Q2, Q3, Q4, todo o procedimento aqui, e aí aqui, né, o memorial de cálculo, né, deve ser feita o cálculo médio aqui, né, usando essa fórmula. Então, usando a medição R, né, a N-1 M-1, tá? O Q também é N-1 mais o T M-1 mais o valor de P, ó. M seria o número de filas, né? N é a quantidade de luminárias por filas. Então você vai pegar aqui, ó, quantidade de luminária por fila. Se tiver 5 luminárias, você vai jogar o 5 aqui, né? O 5 menos 1 vai ficar 4. Aqui o número de filas, quantas filas tem. Então tem aqui um desenho esquemático aqui para você ver o local que você está fazendo a medição, ó, a quantidade de filas, né? Número de filas e assim por diante. Tá? Então tudo vai depender, gente, do que? Da onde você está fazendo a sua medição, tá? Então lembrando que esse cálculo aqui, ó, é para cálculo
médio, tá? Então, se você pega um ambiente de trabalho muito grande, então para você fazer um cálculo médio, você saber a média, você vai ter que medir ali vários pontos, tirar a média desses pontos para você saber qual é o índice médio ali de luminância, tá? Então ele tem para todas as situações, ó. Ó, ele mostra várias situações aqui, então vai depender do local onde você vai fazer essa medição. Se for aí apenas em estações de trabalho, né, onde geralmente, né, é o mais habitual, você vai fazer a medição ali no teclado, né? Então você viu ali que no teclado é 500 lux, na altura ali do computador ali também é 500 lux, e a gente vai ter aí todas as medições registradas e eu posso estar é, arquivando esse meu, registrando, né, e depois arquivando dentro do meu laudo, da minha avaliação ergonômica, tá? Então tem aqui ó, um checklist, ó, aparência das cores, brilho excessivo, iluminação em excesso, a verificar o efeito. Então aqui tem todo um passo a passo, tá? Para que a gente possa fazer as verificações, ó, o aspecto, verificação, as recomendações, ó. Ah, mas de onde que vem essas recomendações, né? Ah, o cara fez a medição lá, deu 400 lux, né? E as lâmpadas estão todas bem dispostas, mas as lâmpadas, né, não atingem ali o índice mínimo, né? Então, a recomendação, substituição das lâmpadas, substituição de lâmpadas queimadas ou com defeito, limpeza das lâmpadas, né? Redução do espaçamento entre elas e assim por diante. Então, tem como fazer e tem inclusive aqui também as recomendações. Então, veja que a NHO ela é bem completa, né? As informações da NHO ela é bem completa, tá? Todas aqui dentro da minha NHO eu consigo fazer todo o levantamento, tá? Então, como eu já falei para vocês, né, em aulas anteriores, eu não preciso decorar tudo isso aqui, tá? Preciso decorar toda essa NBR, essa NHO 11. A NHO 11, nada mais, nada menos, ela tem aqui 66 páginas, tá? Então, eu preciso decorá-la? Preciso decorar a NHO 11? Não, não preciso decorá-la, né? Como eu já citei anteriormente, eu preciso saber aonde que eu vou consultar. Então, se eu preciso fazer uma medição, né, dentro do meu local de trabalho como técnico de segurança, né, eu preciso fazer ali uma avaliação do índice do iluminamento dos setores, eu uso como referência a NH11, faço as medições, posso registrar, né, num laudo, posso fazer, né, não como um laudo, mas eu posso ali colocar essas medições como referência, tá? Para que eu possa tomar ações aí e melhorar os ambientes de trabalho, tá ok, pessoal? Então, fico por aqui, né, por enquanto com a NH11, né, com a NR17. Então, já deixo para vocês, vou postar para vocês aqui essa NH11 também. E conforme, né, o andamento aí as nossas aulas, nossas atividades, a gente vai estar trabalhando mais aí com a NH11, ok, pessoal? Então, um grande abraço a todos aí, até a próxima aula.